Olá pessoal, aqui quem fala é o Camilo. Vamos começar novamente uma análise do mini índice do dia 15/8, utilizando a estratégia Price Action. Antes de começar o dia 15, vamos analisar o que temos para trás. Observando o gráfico para trás, a gente pode observar pontos onde são suporte e resistência. Como a gente não tem uma linha de tendência, nada para traçar, visto que o dia anterior foi um dia de consolidação, a gente tem duas linhas que são as linhas de suporte e resistência dessa consolidação. A princípio eu vejo essa máxima do dia e a mínima do dia como uma resistência, como um suporte. Se a gente abriu, se o mercado ele abre abaixo, abaixo desse suporte, o que a gente pode identificar que primeiro está em tendência de baixa, porém houve uma reversão muito forte, isso é um martelo. Como a gente tem um martelo desse tamanho, é provável que haja um teste na máxima do tamanho desse martelo para cima, que é o risco máximo. Quem compra na máxima joga o stop embaixo e o alvo aqui em cima. Então a gente tem uma resistência mais confiável logo nesse ponto aqui, que é um ponto que também coincide com a máxima desse doji da abertura do dia anterior. Então, a princípio, a gente não vai comprar na máxima desse candle, porque a gente não tem contratos para arriscar esse tamanho. O que a gente faz? A gente vai observar as micro tendências dentro dessa tendência de alta, que é equivalente a esse candle, esse martelo. Por que uma tendência de alta? Porque a princípio ele desceu até esse ponto aqui e depois reverteu e continuou a alta, ou seja, ele abriu nessa posição aqui, caiu na tendência, uma micro tendência de baixa e entrou numa micro tendência de alta, superou o preço de abertura e subiu mais um pouquinho e continuou subindo, ou seja, a gente está numa tendência de alta. E assim como toda tendência, há um pullback. Então, assim que encostou na nossa resistência, que foi um suporte no dia anterior, ele encontra aí uma resistência. E houve um teste, não vejo nada a fazer por enquanto. Assim que abre esses dois primeiros pullbacks, eu não vou vender ele, não vou, porque a probabilidade é de subir, não de cair. Porém, o mercado abre 3, 4, 5, ou chegou a fazer 4 candles de baixa e um pullback dessa primeira perna. Que primeira perna? Um pullback do pullback. A gente tem uma tendência de alta, um pullback, e aqui uma micro tendência de baixa e começando o seu primeiro pullback. Esse pullback com dois candles de alta, porém uma falha, dando uma tendência baixista. Temos aí um novo candle. Isso aqui, na mínima desse candle, seria um low 1. O low 1 é uma entrada também para um setup de venda. Como a gente está numa tendência de alta, nesse período maior, não vamos operar aí numa probabilidade de alcançar até esse ponto, porque o mercado ele tende a se retrair pelo menos até 61,8% de Fibonacci. Então, pelo menos essa região aqui é confiável a gente apostar na baixa, desculpa. Ou até o ponto 76,40. A partir desse ponto, a tendência é mais provável que se inverta e continue para baixo, mas por enquanto a tendência é altista. Então vamos operar curto, porque a gente está operando um pullback à tendência de alta. E esse pullback, uma entrada aqui, jogar o tamanho do risco seria mais aconselhável nesse momento. Não fazer scalp também não seria a melhor opção. Aliás, fazer swing não seria a melhor opção,
porque a gente não tem aí uma probabilidade de queda grande, visto que ainda temos ainda uma perna de alta falando mais alto. A venda na mínima, já uma saída nesse candle. Opa, nosso primeiro alvo, a gente sai, faz um scalp, ganhamos aí pelo menos 60, pelo menos 100 pontos nessa operação. O mercado continuou caindo, deixa ele cair. Nesse ponto a gente tem aqui o micro double button que pode falhar e dar o nosso teste pelo menos aí na região do 61,8. Uma entrada na mínima desse micro double button para pelo menos testar aí ganhar uns 80 pontos seria interessante também. A nossa entrada seria na perda, na mínima, caso isso ocorra. Aconteceu. O mercado ele não encostou lá, a gente mantém, quando há essa retração, a gente abaixa o stop para a máxima desse cara. Ele não bateu lá, vamos esperar para ver o que o mercado faz. A gente conseguiu encostar na região de 61,8 aqui. A partir desse ponto, a gente tem um perigo, que ela pode chegar até 76,40 ou voltar a subir agora. Provavelmente nesse momento a gente está em 9,57 da manhã e o mercado abre daqui 3 minutos. Se ele abrir com a tendência de alta igual a gente está imaginando, pode ser que ele reverta nesse momento, e que foi o que aconteceu. Então a gente teve 2 setups contra a tendência de alta até a região aí do 61,8, que foi a retração exatamente onde a gente imaginou que fosse chegar, tá? Correto? E temos também uma micro tendência de baixa, que é o pullback da tendência maior. Acabamos de encontrar um rompimento dessa micro tendência de baixa. Temos a possibilidade da continuação dessa perna daqui para cima, correto? Então temos até esse momento a gente tem esses vários tipos de análise. O que a gente imagina? Todo rompimento de LTA, 60% das vezes falham. Quer um exemplo? Aqui a gente tem uma micro tendência de baixa, micro da micro, vamos supor. A gente tem uma tendência de baixa pequena, que é um pullback dessa tendência de alta maior aqui. Dentro dessa tendência de baixa, a gente tem essa micro tendência uma micro tendência de baixa, que é esses 4 candles de baixa. E aqui a gente tem uma micro tendência de alta, que é uma tentativa de reversão. A gente tem uma micro LTB, um rompimento, e a falha, a continuação da tendência, que é normal, praticamente normal. Então temos aí a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, a onda 5, e agora a gente está provavelmente percorrendo a nossa onda A, B, C, que a gente está tentando ver se vai dar certo. Então, a princípio, comprar na máxima desse candle, a gente tem que ter dobro do risco, porque 60% das vezes falham, assim como falhou aqui. Se você comprasse, vamos olhar mais para dentro, para a gente entender melhor. A gente compra aqui na máxima desse cara aqui,
a gente tem que vender 2 vezes o risco dele para a gente fazer lucro. Senão, a gente vai perder todas as vezes. A gente vai perder a maioria das vezes e não vai dar certo. Como a gente está observando nossa tendência de alta, a gente tem chance disso aqui não reverter. Então, o que a gente vai fazer? Comprar a máxima desse candle, tentando esperar pelo menos 2 vezes o nosso risco, que seria provavelmente ali, pelo menos nessa região aqui. O que aconteceu? A gente compra mais ou menos aqui na máxima, superação da máxima, e temos um doji que não é muito confiável a nossa entrada. A gente não esperava um doji, porém doji não significa que a gente vai ter um próximo candle de baixa, mas ao ter 2 candles aqui, a gente tem um micro double top com perto da média móvel, como se fosse um teste. Então, da nossa compra aqui, não seria mais interessante continuar para alta. Ou a gente sai no 0 a 0 agora, ou na mínima desse candle que aconteceu. Vamos ver. Opa, aconteceu agora. Perfeito. Então, a partir desse momento a gente tomou stop aqui nesse candle. A gente comprou aqui. Vamos aqui 0 a 0 ou com baixo prejuízo. A gente tem um candle de reversão, que é o padrão, pode ser o padrão da reversão de tendência. Temos uma tendência de baixa, uma quebra da linha de tendência e um teste que testa a nossa região de 61,8 de Fibonacci, o que dá ainda nosso padrão altista. Então, a compra na máxima desse candle aqui, a gente deveria pelo menos esperar 2 vezes o nosso risco, que dá quase exatamente quase na nossa linha, na nossa resistência aqui. Então já é um alvo muito interessante, porque a resistência, à medida que ele vai avançando, a resistência funciona como um imã, ele puxa os preços para essa região para ele ser testado. Igual o suporte, à medida que ele aproxima do suporte, ele funciona como um imã, assim como ele foi usado como um teste. Porém, não necessariamente a gente pode querer comprar 2 vezes, esperar que chegue aqui. A gente pode fazer realizações parciais. Como funcionam as nossas realizações parciais? Primeiro, a gente tem, vamos colocar aqui uma vez o risco, 2 vezes o risco aqui. A princípio a gente espera o primeiro candle abriu, a gente pode comprar. Não é esse candle, desculpa, não é esse. A gente realiza a compra aqui. Podemos colocar o stop já na mínima desse candle e jogar 2 vezes o nosso risco atual, que as 2 vezes o risco atual pode ser equivalente a o risco a 1 vez o risco anterior. Nesse momento já chegou mais ou menos o nosso risco anterior. Muita gente fez isso, que é o tamanho do nosso risco atual, risco anterior, né? Podemos realizar a nossa primeira realização parcial. Vamos colocar aqui uma outra parte com o swing. A gente deixa a nossa realização para essa área aqui da nossa segunda
parte da compra. Aqui pode ser também o outro setup. Se realizamos aqui e vimos que esse candle só testou a nossa média móvel, ele pode ser também um setup para compra, porque ele testou a nossa média móvel. Ele pode estopar as pessoas que venderam esse candle aqui. Na máxima também seria uma opção, igual aconteceu aqui. O stop desse cara fica nesse candle, branco. Temos aí um doji a gente desconsidera, um outro doji, porém um doji que está próximo à nossa região. Seria melhor subir o nosso stop para diminuir o nosso risco. E depois o mercado subiu. A partir do momento que ele sobe, a gente coloca pelo menos um alvo do tamanho do nosso risco, mais ou menos aqui, para a venda dessa compra que a gente fez aqui. E o nosso alvo continua nessa área aqui, para realizar o nosso swing que a gente fez aqui. O mercado ele bateu quase lá, a gente não fez a realização. Vou até tirar esse suporte, seria melhor a gente ter já um alvo grande, que é a nossa resistência. Nesse momento, a gente tem a opção de baixar nosso stop para o nosso fundo anterior. Onde é o nosso fundo anterior? O fundo anterior seria mais ou menos nessa região aqui. Se a gente fez uma compra aqui, a gente joga de novo o stop nesse micro double button, joga o stop aqui e deixa lá. Então a gente tem o nosso alvo aqui. O nosso stop aqui dessa compra que eu estou falando, que é um swing que a gente ainda não fez. E espera para ver o que o mercado faz. Novamente temos uma reversão acima, muito próximo do nosso stop, que seria novamente um setup para scalp. Já que a gente está swingando, a gente não pensa em entrar com mais swing aqui. A gente setup de scalp, pelo menos do tamanho do nosso risco, que deveria ser pelo menos aqui. Nosso alvo do scalp. Talvez um pouco menos, para garantir. Bateu lá, a gente realiza o nosso lucro do scalp. Mantém o swing aqui. O stop do swing continua no mesmo lugar e realizamos nosso objetivo aqui do nosso swing. O swing a gente teve um lucro, a gente começou exatamente nesse ponto 215 e fizemos até 49.700, bastante pontos. A partir do momento que a gente segura o swing, a gente tem que ter um alvo principal, ou como uma resistência, ou deixar que o mercado stoppe você, né? Você olha, no caso aqui a gente tem, a princípio, o que eu vejo? Várias reversões. Temos aqui 3 candles, um always in buy, always in long, uma reversão, outro candle, um long, 2 candles de short, 2 candles de baixo, um candle com uma reversão, outro candle de baixo, 2 candles de alta e 2 reversões, 3 candles de baixo, depois 3 candles de alta e um candle de baixo. Isso aqui, para mim, a princípio, é uma consolidação. Então, é possível que a qualquer momento o mercado caia para baixo e suba, ou caia para baixo dessa linha e suba de novo, ou passe dessa linha para cima
e volte, não sabemos. Então, segurar um swing nessa região é talvez um pouco perigoso, por isso que é bom vender aí numa região de resistência e não segurar muito tempo no suporte. Então a gente tem uma segunda reversão, tentativa de reversão dessa possível consolidação. Uma compra mais arriscada, tá? É arriscada por conta desse candle, de baixa, aliás, desse candle de reversão, não ter essa sombra em cima. A compra na máxima saída seria do tamanho do risco por aqui. Então, se bater na máxima, como fez aqui, já teria sido uma saída, acho que na próxima, exatamente ali. Vamos essa saída. Esse candle já bateu lá embaixo, subiu, não faz nada, não fazemos nada. Em possível consolidação, a gente simplesmente compra embaixo e vende em cima, ou vende em cima e recompra embaixo. Para romper para baixo é preciso romper para cima primeiro, numa extremidade, e para cair, e o mesmo para subir. Normalmente há um rompimento falso para baixo, onde vai ter força para subir. Temos aqui um possível reversão em cima dessa linha pequena aqui. Uma compra aqui prestaria uma venda aqui em cima. Novamente outra tentativa de romper para baixo. Não fazemos nada. Não gosto de comprar rompimento, ainda mais nessa região de suporte aqui embaixo. Temos um candle de reversão, uma compra nesse candle de reversão. Como ele é muito pequeno, demanda aí o nosso alvo pelo menos maior nessa região aqui. A gente tem um risco baixo, porém a gente corre 2 vezes o risco, mais ou menos nessa região. Eu faria a saída. Agora sim, parece que há um rompimento, há um aumento do volume que indica para a gente início de uma tendência. Porém, não gosto de comprar rompimento. Para quem quer comprar rompimento seria uma boa. Estamos rompendo aí uma resistência importante, a máxima do dia, num bom horário em si. A partir das 13 horas começa a ficar ruim. Então vejo 3 candles de alta, indica para a gente uma possibilidade de ganhos. E aqui o nosso possível raio 1, o rompimento desse cara para cima. Podemos fazer uma tentativa de swing na máxima desse candle. Uma saída do tamanho do risco seria aqui. Não rompeu agora. Vou aqui. A princípio não me parece candles bons, né? De entrada não foi muito bom. Vamos esperar um próximo sinal para ver o que acontece. Opa, beleza, funcionou, bonitão. Nossa entrada aqui, saída, já fez uma saída parcial do tamanho do nosso risco. Aqui o nosso stop para swing continua
A gente sobe ele para baixo desse candle forte de rompimento. Continua a alta. Não há nada a fazer por enquanto no nosso swing. Continua. Nosso stop pode ser deixar aqui ou deixar nosso stop ali em cima. É preferível que espere aí um pullback. Porém, não teve pullback. Se a gente fez swing e quis a nossa resistência chegasse uma saída, poderia a gente sair já nessa resistência, correto? Já seria um bom preço para quem comprou a 900, já ganharia mais de 700 pontos ali, ou esperaria, como a tendência parece estar alta, esperaria um pullback e uma possível rompimento da nossa linha de resistência. Então essa aqui é a alternativa número 1, sair na resistência, que eu acho melhor, né? Porque temos ou esperar para nossa uma continuidade dessa perna de alta gigante aqui. Então temos esse tipo de alternativa. A compra na máxima desse candle aqui seria um setup bom também, porém eu não gostei desse micro double top, que não me convence. Há muitos vendedores de em cima. Abri um doji, isso tem cara de micro consolidação, movimento para baixo, outro para cima, novamente outra cauda. Não, eu considero isso um bom setup, e aqui ele fez um setup até então para venda. A gente tem aqui uma linha de tendência, correto? Na linha de tendência, um teste da linha de tendência, houve o rompimento, o seu teste, e aqui o nosso setup, que pelo menos poderia atingir a nossa média móvel. Setups contra tendência são, a gente espera pelo menos 2 vezes o nosso risco atual, ou pelo menos o nosso risco, risco primário, né, que faz a entrada, ou o nosso risco atual, caso a gente consiga baixar o stop. Então o alvo seria nessa região de talvez aí depende da nossa média móvel, né, talvez nessa região 2 vezes o risco aqui, ou na média móvel. Então uma entrada na mínima desse candle seria com stop ali em cima, seria uma entrada ou uma continuidade. A gente não consegue baixar o nosso stop. Até esse momento eu prefiro sair na média móvel, que dá uma maior garantia. Não abaixaria o stop, não abaixaria o stop por enquanto. Encostou na média móvel, poderia já sair aqui ou abaixar nosso stop risco zero. Talvez aí um risco zero e esperar para ver o próximo candle, onde a gente teve aí o nosso candle de encostando na nossa média móvel. Então um setup contra a tendência, pelo menos como a gente está numa tendência de alta muito forte, há a princípio pelo menos um teste do topo anterior. Isso é muito comum antes que caia, porque esse teste aqui não convence, que é um teste como a linha de tendência estava muito grande, muito inclinada, aliás, é pouco inclinada, né?
como ela estava quase na vertical, é muito fácil rompê-la, e esse teste não é considerado no nosso amigo Double Top, que é o topo duplo. Então é possível aí, antes de que ocorra uma tendência de baixa, ter aí um reteste desse topo, visto que ele foi muito forte. Então por isso que é bom scalpar, fazer um scalp e não swing, e também não esperar aí pernadas de baixa. Podemos ver aí o que a gente tem para frente. Candle de reversão na média móvel é setup, sempre é um setup de compra ou de venda, né? Pelo menos a gente pode tentar fazer um swing, porque a princípio a gente está numa tendência de alta forte, então a gente coloca aqui a possibilidade de fazer swing, saída parcial aqui e esperar o próximo candle de baixa. Nosso stop continua aqui, a gente está fazendo swing com pouco contrato. Houve um teste, se o nosso stop ficou curtinho em cima, a gente foi violinado aqui, né? Deixa eu ver se a gente não pegou por 5 contratos. Foi, ao meu ver, vou ser sincero, isso aqui pra mim vai bater no nosso stop, né? A gente teria perdido a nossa parte de swing, mas até aí não tem problema, por muito pouco a gente perdeu. Eu esqueci de falar, houve aqui essa primeira tentativa e aqui o nosso micro double button. Não podemos esquecer que estávamos numa micro tendência de baixa, correto? Talvez até seria bom a gente ter visto isso antes, para poder fugir do nosso possível teste dessa LTB. Houve um rompimento dessa LTB e agora o reteste. A partir desse reteste, a gente tem aqui um setup de compra para a inversão dessa micro tendência, que seria logo aqui na máxima desse candle, caso isso ocorra. Que ocorreu aqui. Se a gente perdeu no candle, a gente deixa isso para compra com pouco contrato aqui, ou faz o swing de novo. A gente perdeu o nosso swing, faça a saída parcial aqui novamente e deixa outro pedaço para fazer o nosso teste de topo anterior, que é a saída na resistência. Como a gente já fez essa entrada aqui, eu prefiro esperar para ver se vai romper. Caso não rompa, a gente entra, faz uma saída na possível novo fundo que formar. Vamos ver o que vai acontecer. Ele subiu, continuou subindo, testou lá, seria nosso objetivo inicial, subiu, caiu e fez agora um novo fundo. Houve esse teste, vamos esperar para ver se tem um candle de reversão. Teve agora um candle de reversão. Se a gente deixou o nosso stop aqui embaixo na compra daqui, é melhor a gente subir o nosso stop, que estava inicialmente aqui dos part swings, subir para cá. Aqui também é outro setup de compra, visto que a gente tem ainda uma máxima aqui em cima. Porém, eu não considero um bom setup. Temos 3 candles de alta, de baixa, desculpa, uma sombra em cima, e dá um pouco o risco ganho, que seria no nosso topo anterior. Aliás, até dá,
para entrar, né? Estava com um stop muito baixo, nosso topo é aqui. Até daria risco ganho, que seria do tamanho do nosso risco, né? Para scalp, uma reversão na média móvel, que é um setup interessante. Daria pra gente fazer, não vi. Daria pra gente comprar na máxima. Seria uma compra aqui. Também a gente sobe o nosso stop aqui, pra gente ter uma probabilidade maior de ganhar, de não perder tanto. Isso que eu acho que é um pouco arriscado. Já poderia fazer uma saída nesse ponto, eu acho que já está ótimo. Nosso stop está aqui 2 vezes o nosso risco, ou 1 vez o risco atual. A gente sobe o nosso stop para cá. A gente tem do tamanho do nosso risco atual, correto? Já é interessante. É uma saída aqui, fechamento, para a parte de scalp e não de swing. A parte de swing continua com o acabei fechando. Só um minutinho que eu vou abrir, que eu fechei sem querer o gráfico. Então, voltando aqui, eu fechei sem querer o gráfico. A gente estava numa posição, não me lembro exatamente, mas a gente tinha uma posição comprada como swing aqui, outra posição vendida, aliás, swing 2 aqui, uma entrada aqui, outra entrada aqui. Vou fazer tudo de novo, as entradas, saindo aqui, opa. Uma linha de tendência, vou traçar tudo de novo. É bom que a gente pratica a teoria. Uma entrada aqui, uma saída aqui, outra entrada aqui, outra entrada aqui, saída aqui, swing, deixa o nosso stop aqui em cima no princípio, outra entrada que a gente fez na máxima, subiu o stop daqui, mas não o stop de swing, o stop de swing continua aqui, a gente tem uma saída do scalp aqui, nesse ponto, porque a gente deu pelo menos uma vez o nosso risco, que é aqui, correto? Saímos uma vez o nosso risco, resistência aqui em cima, continua lá. Então, a princípio eu vejo isso aqui com muita cara de consolidação. Eu não acredito que possa subir a partir desse spike que fez aqui 3.500, mas precisamos de um pullback e um outro candle de reversão para que tenha força aí para romper essa resistência inicial. A conta não fez um pullback, mas quase encostou na média móvel. Uma compra aqui eu acho um pouco arriscado devido a essa resistência. Pode ser o que aconteça um bull trap, né? Enganar os comprados. Então vamos esperar por outros sinais melhores. Bateu lá, quase reverteu. Opa, tá vendo? Ficou até indeciso. E subiu, funcionou. Se você tivesse comprado aqui, sairia ali, né? Mas não considerei bom setup. Tivemos um teste a gente está num possível então canal, né? Nesse momento. Poderia estar sendo outro canal aqui. Nesse teste, como ele está vendido, não considero um bom teste. Nosso stop do swing continua aqui embaixo.
Ele está esperando uma extremidade maior. E agora ele fez um pullback dessa primeira perna, que já seria também novamente um setup de compra. Esqueci de falar também, temos um setup de venda aqui, que aqui isso também é um micro wedge, seria uma venda na mínima desse cara aqui, saída 2 vezes o risco, pelo menos seria uma saída aqui, mas como a gente está focado na compra, não vamos focar na venda por enquanto. Mas só lembrando que temos aqui um micro wedge. Não precisamos pensar aí na venda, mas poderia ser uma venda na mínima desse cara, que já daria um pequeno lucro. Mas como a gente está no swing, não dá para ficar vendendo, depois você comprando para swing, vamos deixar nosso swing crescer. Temos aqui um setup de compra interessante, uma reversão após um wedge, uma falha do wedge, na compra da máxima, exatamente ali. Eu espero pelo menos o nosso tamanho do nosso risco, não sei se bateu lá. Se a gente compra aqui, deveria sair aqui como scalp, bateu lá agora. Agora sim, o nosso stop que estava aqui embaixo, esse stop que estava aqui embaixo, a gente sobe ele para essa região. O nosso swing começou nesse ponto aqui, que a gente tentou começar aqui, porém a gente foi violinado nessa micro tendência de baixo. Ele fez um teste do nosso comprimento, e a gente foi estopado. Vou até colocar aqui, eu fechei o gráfico, a gente acabou perdendo. A gente teve um prejuízo no nosso swing inicial. A gente tentou fazer o swing aqui, fez o scalp, lucrou, perdemos no swing. Fiz novamente uma compra com swing, realizamos no scalp, subimos meu stop para cá, agora subimos o stop para cá, realizamos outro scalp. Isso aqui seria uma entrada na compra da máxima, porém é diferente desse ponto aqui, onde a gente tinha uma resistência aqui, teria um risco ganho. Como tem essa sombra em cima, perto dessa outra sombra, esse aqui é um micro double top, e acho que não tem risco ganho necessário para a gente comprar na máxima nesse esquema. Então, para mim, eu só observo. O mercado subiu, uma beleza, porém não considero um bom sinal, mas subiu. Outra coisa, como está numa tendência forte de alta, nem sempre temos bons sinais, mas melhor não comprar. Novamente eu subo o nosso stop para cá, a gente teve um rompimento de um novo topo. Acabamos de ter outro setup para a compra, que é logo nesse ponto aqui, na máxima desse candle aqui. O que a gente não foi executado, temos uma nova linha de tendência, a gente tem que ficar esperto, que é agora um teste dela, e esse teste testou e subiu. Compra na máxima desse cara é compra de rompimento desse topo,
Eu subo meu stop para cá e a gente tem a nossa linha de tendência continua. Deixa eu melhorar aqui pra gente. Estamos tendo um possível double top. Aqui também pode ser um canal. Vamos observar essa evolução de preço. Nosso stop continua ali embaixo do swing. Preço novamente testando o nosso canal. Vamos ver o que acontece. Neste ponto temos uma possível entrada na compra, porém temos uma falha, outra falha e poderia ter a nossa terceira falha aqui. Então, se essa compra para scalp, um candle de reversão que fica logo no teste da nossa linha de tendência, se não for um candle muito bom, é bom já sair no fechamento dele, porque ele pode acontecer um pequeno micro wedge aqui, que não vai ser bom para o nosso scalp, mas ele é um setup sim para scalp, tá? Comprando no rompimento, fez esse candle, a gente tem um prejuízo, uma compra aqui e já sai um prejuízo, e também a gente sobe o nosso stop para cá com uma possível como pode dizer, uma possível reversão. Inclusive podemos fazer uma venda, não só uma venda de, a princípio eu penso em vender por scalp, igual a gente fez aqui, uma venda por scalp e não por swing. Até ocorreu, eu não sabia que ia ocorrer essa queda, porque eu estou observando assim como vocês, mas tivemos uma queda, né? Não tem problema. Aqui a gente realizaria o nosso swing que a gente fez aqui em 300, a gente realizaria em 945, pelo menos 445 pontos. É isso, nem sei se fiz a conta certa, mas o que importa é o lucro, né? Então, fazendo um swing, eu prefiro um swing pelo menos na média móvel, já foi realizado aqui. Como a nossa tendência foi fraca, não sei se vai ocorrer um reteste, igual eu falei aqui, tendência forte, um teste de extremidade na venda por scalp, um reteste. Não considero isso uma tendência forte, por isso eu não falo que isso é um possível reteste. Então, a princípio eu espero para ver novos candles e observar talvez uma reversão no teste da nossa LTA. Vamos ver o que ocorre para frente. O mercado continua caindo. Eu não gosto de comprar rompimento. A gente observa, espera um pullback. Talvez um pullback dessa zona, nessa região aqui, que é bem suscetível, né? Temos aqui rompimento
um teste, uma alta, novamente um teste e um rompimento, ou seja, você tem uma região de resistência. Se for o preço para lá, a gente faz uma venda. Ele bateu lá, testou. Agora a gente tem um possível novo fundo, correto? Um possível novo fundo e uma interessante estratégia para a gente fazer swing. Porque eu vejo que a gente tem uma perna. Vou observar que o nosso dia está acabando também, né? Então ter uma segunda perna aqui. Nosso objetivo aqui embaixo, que é possível próximo aí de uma dessa resistência, sei lá. Bom, vamos fazer uma venda como swing e outra como scout. A gente joga na mínima, o nosso stop fica aqui. Nossa primeira realização nessa área, pelo menos aqui. Puxa, caiu de uma vez. Não bateu o nosso stop, a gente espera. Caramba, o que tá acontecendo? Acabou dando certo, ó. Ah não, já que já passou, gente, vamos deixar aí. Então a gente tem uma realização do nosso swing aqui, do nosso scalp aqui e do nosso swing aqui. Até passou da nossa resistência, mas como está acabando o dia, chegando às 5 horas da tarde, para mim, sem o que fazer. Temos outros setups interessantes, né, que é aqui, mas está acabando o dia, melhor não fazer mais nada. Temos aí a finalização do dia 15. Claro que a gente perdeu os nossos setups. Eu vou colocar rapidão de novo para que quem perdeu fique, veja de novo. Então aqui essa realização seria aqui no stop. Perdi tudo de novo, mas não tem problema. Isso serve para a gente treinar. Então, voltamos aí no dia. Deixa eu colocar de novo as linhas de tendência. Bom, vários sinais aí de price action. Todos os dias temos um monte de sinal, não precisamos pegar todos. A gente fica louco pegando todos.
Mas é bom saber que a gente pode, a qualquer momento do dia, comprar e vender o índice, dependendo da situação, né? Apostando no que é mais provável. Então, se você erra algumas vezes, você tem grandes chances de no final do dia sair positivo, porque todo momento a gente tem oportunidades. O mercado está andando de lado, a gente faz scalp e compra no que é mais provável, né? A gente compra a vez de vender e em candles de reversão. O mercado rompeu, ele tem um pullback, a gente um possível high 1, a gente compra de novo. E swing, faz o swing, a gente ganha muitos pontos, 600, 500 pontos no dia, realizando um swing. No caso aqui, no final do dia, a gente 700 chegou a fazer, vamos 250 pontos, mas chegou a fazer 600 pontos nesse swing aqui, mas esse swing aqui que terminou lá em cima, a gente pegou grande parte das nossas pernadas operando topos e fundos. Então é muito interessante operar price action para a gente ficar sempre, a gente ter sempre oportunidades de realizar lucro independentemente do ciclo. Se ele está em alta, tendência de alta, tendência de baixa ou tendência lateral. Tendência de baixa, tendência de alta, consolidação, tendência de alta, consolidação, tendência de alta, fraco, que é uma forma de canal, e novamente uma tendência de baixa. Bom, vou fechar aí, já deu quase 1 hora de vídeo e fica para o próximo dia.